Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai terminar. Porque Deus, quando ele começa a obra, a construção na vida de uma pessoa, ele termina. Deus é poderoso para começar e terminar a obra que ele começou na minha e na sua vida. Você não vê Davi? Davi, quando ele foi ungido, Deus disse para Samuel: Samuel, você pega a sua garrafa de azeite e vai na casa de Jessé, porque naquela choupana tem um rei. Deus disse que naquela choupana onde ele morava tinha um rei. E quando Deus ungiu, mandou o profeta ungir a Davi, Davi passou 18 anos para poder assumir o trono. Aquilo foi um preparo de Deus. Foi um preparo. E Davi andou correndo com medo de Saul, e Saul procurando como se procura uma agulha no palheiro. Mas aquilo ali era um preparo. E o preparo é do deserto. Às vezes vem a prova e a gente não entende o porquê. Mas é Deus preparando. E Davi passou 18 anos para poder assumir o reinado, para poder assumir o trono. Andou pelas cavernas, andou corrido, se escondendo, por causa que o rei Saul queria matar. Mas ali era um preparo. E ele teve nas mãos o rei Saul. Deus permitiu. Deus permitiu que Saul dormisse um sono. E ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Porque ele sabia que aquele que chamou ia cumprir com as promessas na vida dele. Não precisava ele tirar a vida do seu inimigo para poder ele assumir o trono. Não precisa. Porque aquele que tem o meu e o seu nome gravado na palma da sua mão sabe a hora de chamar, sabe a hora de dizer, de lhe exaltar. Deus sabe a hora de exaltar, sabe a hora de soprar o seu nome. E Davi passou 18 anos para poder... Ele foi ungido e passou 18 anos para poder assumir o trono. Você não vê José do Egito? Aquele sonho que ele teve, muitos não entendeu. E nem ele mesmo entendia. Mas ali era um chamado de Deus que Deus tinha na vida dele. Para quê? Para ser governador do Egito. E veja por onde ele passou. A Bíblia diz que José, ele estava na casa do seu pai. Quando ele veio na casa do seu pai, ele estava com 17 anos. E quando ele saiu da casa do pai dele, que foi vendido para os egípcios, nessa trajetória ele passou 13 anos para poder chegar a governador. Isso foi um preparo. Aí você pode dizer, mas que preparo é esse? Para José ser governador, precisava ele passar pelo que passou, ser vendido pelos seus irmãos, ser maltratado, porque José foi maltratado e esquecido pelos seus irmãos, era desprezado. Foi vendido pelos seus irmãos, foi traído, foi preso, injustiçado, preso. Foi acusado pela mulher de Potifar, porque ele se recusou a se deitar com ela. Isso tudo faz parte do processo. Mas a Bíblia diz que aonde José colocava a sua mão, Deus fazia prosperar. Chegou na casa de Potifar, Potifar entregou tudo a ele. E por causa que a bênção de Deus era com José, tudo que Potifar tinha era abençoado por causa de José. Você não vê lá quando ele chegou na cadeia? O carcereiro se engraçou dele e entregou tudo a ele. Que ninguém nunca viu um detento chegar na cadeia para estar liderando os outros presos. Não. Você está vendo como é que Deus faz? Você está vendo como é que Deus faz? Quando Deus tem um plano, tem um chamado, Ele lidera, onde Ele chegar, Ele lidera. Porque a bênção do Senhor é com Ele. E os presos ali, o carcereiro entregou tudo a José, que comandava tudo.
porque ele via que Deus era com ele. E quando ele chegou no trono, e quando ele chegou a governador do Egito, ele estava com 30 anos de idade. Então ele passou de 17 para 30 anos, ele passou 13 anos dessa trajetória. Isso tudo foi um preparo para poder ele assumir aquilo que Deus tinha para ele. Você não vê Abraão, que Deus prometeu que daria um filho a ele? E ele disse: Senhor, eu não tenho herdeiro nenhum, o meu herdeiro vai ser o menino de lá, um escravo que ele criava. Deus disse: não, eu vou cumprir com a promessa. Vai nascer um filho das suas entranhas. E quando foi que Sara teve o filho? Com quantos anos? Com 90 anos. Que ninguém nesse tempo de hoje, né, na era que a gente vive, quando a mulher dá à luz com 50 anos, é um absurdo para a sociedade. O povo fica... mas não tem probabilidade nenhuma de uma mulher com 50 anos gerar filho, dar à luz, por causa da idade. Porque segundo os médicos diz que o parto é de risco. A mulher pode morrer. E Sara teve Isaac com 90 anos. Com 90 anos deu à luz e o menino nasceu perfeito, não nasceu deficiente, não nasceu antes do tempo, prematuro. E ela amamentou o menino. Uma mulher com 90 anos deu à luz um parto normal e amamentou o menino, o seu filho, e se criou. E a Bíblia conta que... E a Bíblia não fala que esse menino nasceu com distúrbio mental, com retardo mental. Nasceu perfeito. Porque quando Deus promete, é assim, Ele cumpre. É poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos, que pedimos e que pensamos. Não pense que Deus vai colocar uma responsabilidade nas mãos de uma menininha mimada ou de um menino mimado. Não. Deus primeiro vai trabalhar no vaso. Deus primeiro vai trabalhar. Para quando pegar a responsabilidade, o ministério, coloca na sua mão, para que na primeira dificuldade que venha, na primeira provação, você não venha tanger o que Deus lhe deu a responsabilidade pela janela. Porque a aprovação vai vir, os dias difíceis vai vir. E se Deus não lhe capacitar, se Deus não trabalhar no vaso, não lapidar, na primeira dificuldade, na primeira aprovação, Ele vai pegar aquilo que Deus entregou e tanger pela janela. Vai dizer: não, aquilo foi um sonho. Aquilo ali foi um sonho que eu tive. Foi ilusão da minha mente. Na verdade, não é isso que Deus tem para mim. Isso foi só um sonho. Mas não. Foi um chamado, foi uma responsabilidade, foi o ministério que Deus colocou na sua mão e você tangeu pela janela ou quer tanger pela janela. Então Deus Ele quer trabalhar e está trabalhando em você. E o preparo é no deserto. Você não vê Moisés? Moisés estava lá no palácio. Moisés estava sendo treinado para ser um faraó. Mas Deus tinha chamado na vida dele para libertar o povo, seu povo lá da terra do Egito. Quando ele foi, quando Deus chamou ele, onde era que ele estava? No deserto. O deserto é a escola. O Espírito Santo leva ele para o deserto. E o professor é o Espírito Santo. A escola, a faculdade é o deserto. Então aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E um ano para Deus é como se fosse um dia. Ele não retarda a promessa que prometeu. Ele vai cumprir a promessa sim. Ele começou a construção, começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. Deus não começa uma construção para deixar pela metade. Ele começa e Ele termina. Ele está lhe preparando para entregar algo grande na sua mão. Aguente a prova. Suporte as aflições.
suporte as pedradas, suporte as aflições, suporte as tribulações, porque tudo isso faz parte do processo, da trajetória. Essa fica aí a mensagem de Deus para a sua vida. Não desanime, não jogue a toalha, não volte para trás. Porque você está bem perto de chegar aonde Deus planejou e quer que você chegue. É questão de tempo. Que Deus abençoe. E fica aí a mensagem para mim e para você. E passa adiante essa mensagem, se inscreva no nosso canal, aquela pessoa ainda que não ouviu, e aquela pessoa que não ouviu, entendeu? Que ouça esse vídeo até o fim, e que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu gostei, e passe essa mensagem para alguém, porque sei que tem alguém que está precisando dessa mensagem de Deus. Que Deus abençoe.